né, Fabinho? Fabinho, enquanto Sim, o Armando se arruma lá, você acompanhou a nossa matéria e as nossas comparações. O que você acha disso? Tenho acompanhado, sim, Caraguatatuba, e sobre o Franco orçamento Montoro, comparativo. né? É uma lembrança importante, né, de se trazer aqui para essa entrevista com os amigos do Democracia Cristã, um governador que deixou um legado muito importante para o estado de São Paulo, né, e que teve uma presença muito forte no litoral através da Sudelpa, né? O governo Montoro criou a Sudelpa para desenvolver as cidades do litoral, e na gestão Montoro, a presença do Estado no litoral norte, na nossa região aqui, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, foi muito forte. E lembrar também que a minha família teve uma relação política muito próxima com o Franco Montoro, né? O meu pai Sim, era vereador na época, em sim. Caraguatatuba, e fazia parte do MDB, inclusive participou do escritório regional do governo Montoro aqui no Litoral Norte, né? Foi diretor do BEG aqui no Litoral Norte, e a gente cresceu ouvindo muitas histórias positivas do governo Montoro. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, nesses tempos, que também é um legado muito importante do Montoro, foi que ele criou a primeira delegacia da mulher do Brasil, né? Uma outra curiosidade é que, na época, o secretário de Segurança Pública era o depois, né, presidente Michel Temer. Então, Exatamente. o Montoro deixou muitos legados importantes para o nosso estado. Só uma complementação, Fabinho. Aliás, parabéns aí, porque ontem foi aniversário do Zizinho. Na verdade, o Montoro, ele redirecionou a Sudelpa, porque a Sudelpa existia, mas era uma empresa que fornecia máquinas, abria estradas, etc. Né? Era um trabalho importante, mas quando o Zizinho assumiu a Sudelpa, já não tinha mais máquina. Então, o Zizinho utilizou a Sudelpa para fazer um trabalho social. Criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, associações de bairro, fez muita obra também, reforma da Santa Casa, fez muita coisa. Retomou o pier do Saco da Ribeira, da mão de um empresário e devolveu para os pescadores. Foi um trabalho muito interessante. Ô, Fabinho, a pergunta que eu fiz e você não respondeu ainda é o seguinte. Fabinho, para eu saber se você é bom advogado, como que eu posso julgar o Fabinho se o Fabinho é bom advogado? Eu vou analisar o trabalho que o Fabinho faz, como que o Fabinho administra o escritório dele, as ações, com o trabalho de outro advogado. Vamos pegar um exemplo aqui da família, para não ofender ninguém, o trabalho do Álvaro. Então, o Fabinho é melhor ou pior que o Álvaro, a gente faz comparação. E aí, eu e o Dadinho temos feito estudos em termos de orçamento. Isso é antigo, nós começamos já em 2021, onde nós provamos que, por exemplo, aquele prefeito, que é marqueteiro, tudo, mas que o Sérgio Meneghelli, mas que é como a maioria dos prefeitos, trabalha direitinho, ele administra a cidade dele com 400 milhões de reais, enquanto Caraguatatuba com 1.400, a meu ver, não administra bem. Então, Fabinho, a primeira pergunta para você. Fabinho Alencar, filho de sobrinho neto de um excelente ex-prefeito de Caraguatatuba, o Silvio Careca. Excelente por quê, Dadinho? Porque o Silvio Careca assumiu em 1969, depois de duas catástrofes. A catástrofe de 67 e a administração do Geraldo Nogueira da Silva. Então, pegou a prefeitura em Pandarecos. E o Fabinho, sobrinho neto do Silvio Careca e filho do Álvaro Alencar, e o Fabinho tem autoridade. Hein? O Fabinho também é sobrinho neto daquele que
o Percival Bento Rangel fala que foi o melhor prefeito antigamente. O pai do Dúlio Peixoto. Sabia disso? O seu Carmino Peixoto, o Carmino Peixoto que vem a ser seu tio-avô? Ele é tio-avô da minha mãe, na realidade, né? Porque ele é irmão do meu bisavô. Exatamente. É família de São Sebastião, né? Da enseada de São Sebastião. O meu bisavô, aliás, meu bisavô, o Verdomínio Peixoto, era irmão do Carmínio Peixoto. São famílias da enseada de São Sebastião. A gente tem uma relação muito boa ainda com a família. Sempre que a gente pode, a gente está lá visitando os primos, tomando aquele cafezinho da tarde na Praia da Enseada, é sempre muito gostoso. Inclusive, eu quero deixar um abraço aqui para o Jonas Peixoto, lá da Enseada. Isso quer dizer, porque nosso tio Tião, Sebastião Salomão, toda a turma lá da Enseada de São Sebastião. E o porta-voz da família Peixoto hoje em dia é o Jonas, né? Porque o Jonas que está aí. É o Jonas. É o Jonas da família Peixoto e o dito Pedro da família Santos. Nepomuceno, né? Santos Nepomuceno. Então, mas respondendo a sua pergunta, Pitágoras, em relação à administração, né, o que a gente tem visto, e não é uma exclusividade aqui de Caraguatatuba, é a falta de participação popular, não por desinteresse da população, né? É pelo modelo de gestão, né? Muitas vezes, e a gente tem visto aí agora nessas audiências públicas, a participação popular fica prejudicada pela forma como as questões administrativas são conduzidas, né? E essa questão da eficiência na administração pública, a gente entende que ela passa por maior participação popular, né? Você não pode entregar políticas públicas boas, eficientes, se a população não é ouvida, né? A população é parte da política pública. Então, além da participação popular, a gente tem que ter o trabalho da Câmara Municipal, né? Que é um órgão, né? O órgão legislativo, que tem que ter total independência para garantir que a população participe das ações do executivo, né? E também para fiscalizar, né? Fiscalizar onde o dinheiro está sendo empenhado, se as políticas públicas que estão sendo feitas, né, são de fato políticas públicas, se são eficientes, né? Fazer os apontamentos necessários, né, para atender as demandas da população. Então, tudo isso são questões que a gente vê como deficitárias em Caraguatatuba no momento. Fabinho, mas tem uma questão interessante que eu tenho falado para o Dadinho, né? Até em razão da minha formação também como advogado, porque eu já estou, inclusive, habilitado pela ordem, né? Só questão de registro aí, que eu preciso cuidar disso. E eu sempre gostei muito dessa área de direito constitucional e administrativo, mas num ligeiro estudo que a gente faz nessa questão aí das audiências públicas, o que você nota é que em Caraguatatuba não se obedece o rito da audiência pública. Porque o que é audiência pública? Você teria que estar aproveitando o ensejo para chamar técnicos que pensem de maneira diferente, para discutir as questões. Agora, veja como que funciona a audiência pública de Caraguatatuba. Nós temos 2 exemplos aí, que você está acompanhando. Plano diretor. O prefeito manda, quem coordena o plano diretor, o porta-voz do plano diretor, é um diretor, não é o secretário do meio ambiente. E o secretário do negócio jurídico não fala na Câmara. Fala um diretor, sem conhecimento nenhum. E o que o prefeito chama de audiência pública? Aí eu chamo aqui a sua especialidade, que você é um constitucionalista e um administrativista, esse tem sido o seu métier, se não me falta, não me estou enganado. O que o prefeito faz? O prefeito coloca o povo, a audiência pública, que é para ouvir o povo, o nome está dizendo,
audiência pública. Vamos ouvir o povo, vamos ouvir os técnicos indicados pelo povo, técnicos do meio do povo, da sociedade. O prefeito coloca lá os técnicos dele, do terceiro escalão, do segundo, terceiro escalão, não coloca lá os secretários, e aí o técnico vai lá e fala, e ninguém pode falar nada. O cidadão, por exemplo, o Dadinho faz parte de um grupo técnico lá. Aí tem nesse grupo técnico que acompanha, tem vários técnicos de altíssimo nível que estudam a questão e querem mostrar a parecência dele, o parecer dele na questão. Aí o presidente da Câmara diz, agora você tem 5 minutos para falar. Então, Fabinho, me parece que esse não é o ritual da audiência pública. Não é isso? Eu estou enganado? Na realidade, Pitágoras, não, você não tá enganado, não. Está certíssimo. Na realidade, o que acontece aqui em Caraguatatuba, né, especificamente, que a gente está falando da nossa região, é a falta de uma regulamentação das audiências públicas, né? Porque a Constituição, ela traz, né, expressamente as formas de participação popular na administração pública. E uma delas é a audiência pública, né? A audiência pública, ela deveria, se não vincular, ter um peso maior nas decisões do executivo ou do legislativo, né, daqueles órgãos que a convocam. Então, em Caraguatatuba, a gente não tem uma regulamentação da audiência pública. A Câmara Municipal ou a Prefeitura, né, aquele órgão que organiza a audiência pública, cria as regras e leva a audiência pública para um espaço de debate onde a população tem muito pouco peso, muito pouco espaço de diálogo, né? Basicamente, se cumpre um protocolo para aprovar uma lei, né? Essa é a palavra. Para atender uma formalidade da lei, né? Da lei, seja lei municipal, ou alguma imposição que venha de uma lei estadual ou federal que o município precise adequar e que a nossa lei orgânica exija como protocolo, né, a realização de audiência pública. O Dadinho, que foi vereador, conhece bem o regimento interno da Câmara, conhece bem a lei orgânica, ele deve saber também se existe no regimento interno alguma especificação sobre as audiências públicas. Eu acredito que não. Quando eu me formei em Direito, em 2016, eu apresentei um projeto de lei como trabalho de conclusão de curso, né? Esse projeto de lei era exatamente sobre isso, um projeto de lei que regulamenta, né? Esse projeto de lei existe. Ele regulamenta as audiências públicas no âmbito do município de Caraguatatuba, né? E a razão desse projeto de lei é exatamente essa, conferir à população maior espaço de participação na administração pública. Dadinho, seu comentário, sua pergunta para o doutor Fábio aí. Vamos explorar ele hoje aqui. Hoje a consulta é de graça, hein, Fabinho? Não, primeiro é um prazer estar sentindo. Eu falo sempre, eu cito sempre como exemplo, certo? E um exemplo positivo daquilo que nós devemos fazer dentro da nossa comunidade. Eu fui, o Fabinho sabe, o Pitágoras sabe, eu fui da seleção de basquete de Caraguatatuba durante uns 20 anos, né? Basquete, vôlei, caça marinho, judô, um pouquinho de cada coisa. Mas no basquete a gente entrava, a turma antiga, entrava na quadra para jogar, e a turma nova que ia jogar conosco, fazer aquelas partidinhas amistosas, a gente surrava eles. Eles entravam, nós surrava a turma nova, né? E saía gozando, saía tirando sarro, né? Mas teve um certo momento, Fabinho, que talvez foi uma das últimas vezes que eu participei, lá no ginásio de esporte, Paulo Gonçalves, né? Que eu ajudei a construir. Nós perdemos para a turma nova. E tivemos o prazer
orgulho de sair da quadra e ir para a arquibancada bater palma para aquela turma que estava nos substituindo. Então, é bom ver pessoas que nem o Fabinho, jovens, certo, que estão participando, que vão nos substituir. E está na hora da turma da minha turma realmente de pendurar a chuteira. Mas o prazer que a gente teria, Fabinho, é que as pessoas que venham nos substituir sejam da sua categoria, que significa que são iguais ou melhores que nós. Agora, o que nos machuca, Fabinho, é quando nós somos substituídos por pessoas com menos capacidade que nós, com menos compromisso, com menos cidadania, menos participação democrática republicana. Quando a gente vê gente como você dando a cara, aparecendo, surgindo, pô, a gente fica contente a beça. Isso, e olha, e não é elogio, não, né? É a verdade que nós queremos. Então, seja bem-vindo, Fabinho, seja bem-vindo para a luta. Mas em relação às audiências públicas, eu tenho uns questionamentos delas. Primeiro, eu sou defensor das audiências públicas, mas não da forma com que ocorre em Caraguatatuba. Porque a audiência pública, para mim, é o pessoal que está apresentando um projeto, uma proposta, uma legislação nova, uma obra nova, e a comunidade que quer se inteirar daquilo com a transparência que a lei exige. Quando se exige audiência pública, é baseada na transparência, para que a comunidade saiba o que está sendo feito, como está sendo feito, quanto está custando, se realmente é prioridade ou não é. Então, isso é o motivo de uma audiência pública. Mas o que ocorre em Caraguatatuba? Os vereadores são ouvidos na audiência pública logo após os representantes os técnicos públicos que vão apresentar a proposta, o projeto, e ficam questionando sem problema de tempo. E depois, quando chega a comunidade, por exemplo, na audiência pública que nós tivemos no Mário Covas, quando eu ocupei o meu espaço para falar, se iniciou com umas 200, 300 pessoas, não tinha 10. Já era quase 10 horas da noite. Começou às 6 horas e 10 horas da noite eu fui o último a questionar. Então, questionar para quem? Questionar de que forma? Porque os vereadores, Fabinho, têm condições de chegarem na prefeitura, no executivo, nas secretarias, e pedirem informações até em gabinete fechado. O secretário ou o técnico que está propondo o projeto e discutirem de forma completa. Quando se dá o espaço público, quando se dá o espaço de transparência para a comunidade, aí a comunidade é colocada no segundo plano. Certo? Isso é questionável. O que está acontecendo, por exemplo, no plano diretor, é que uma parcela da comunidade, uma parcela interessante, uma parcela que realmente tem capacidade de discutir, está questionando e participando. Porque uma outra forma que está acontecendo, Fabinho, o Pitágoras, que vem quase paralelo às audiências públicas, são os conselhos municipais. O executivo atual descobriu o caminho da facilitação. O que eles fazem? Os conselhos municipais, todos eles, são 50% da comunidade, 50% dividido, por exemplo, como o de saúde, dos executivos municipais e os prestadores de serviço. Mas 50% é da comunidade. O que eles fazem? Eles colocam laranja nos 50% da comunidade. E aí, na hora da discussão, já está resolvido, né, no Conselho Municipal. Como aconteceu no Conselho de Meio Ambiente, quando o diretor, olha, vamos fazer sigilo na nossa reunião. Como uma reunião de um Conselho Municipal pode ser sigilosa? Como um representante da comunidade participante de um conselho municipal, eleito pela comunidade, representando a comunidade, vai deixar de passar informação para a comunidade? É simplesmente um absurdo e está em ata. Eu mostrei isso em ata. Você está compreendendo? Agora mesmo, Fabinho, nós tivemos... Isso foi objeto de ação, né, Dadinho? Nós tivemos agora... Eu acompanhei a ação da rede que foi ajuizada e em razão desta ação, a Câmara precisou adiar para adequar o procedimento, né?
para dar publicidade. E agora se não fosse isso, não teríamos nem discutido, né, nem essa participação mais forte da comunidade. Mas agora mesmo, foi criado um conselho para tomar conta das verbas que vêm da área de saneamento, da Sabesp. Agora, uma pessoa que foi aceita, foi eleita e foi aprovada, foi fazendo parte do conselho, essa pessoa é marido da ex-secretária adjunta do Meio Ambiente e que atualmente continua como diretora do Meio Ambiente. Então, como é que uma pessoa dessa, com esse vínculo forte de união, né, ele pode representar a comunidade? Ele vai representar aquilo que a esposa dele está dirigindo, que a esposa dele é uma das pessoas que estão participando do projeto da área municipal. Quer dizer, aí é o que está acontecendo em Caraguatatuba. Os conselhos municipais estão sendo contaminados, a expressão mesmo é essa, contaminados, e as audiências públicas, eles estão colocando uma maioria para discutir. E o exemplo das audiências públicas do projeto diretor de Caraguatatuba, das modificações do plano diretor de Caraguatatuba, está caindo, porque a comunidade está dando a cara, e dando a cara com o pessoal especializado, pessoal com doutorado, com mestrado. Certo? Então, é interessante isso, mostra que se a comunidade participar, ela tem espaço. Dadinho, eu só queria acrescentar mais um detalhe aqui, que eu gosto muito da parte de história, né, de Caraguatatuba, né? Então, olha só, Dadinho, o Fabinho é sobrinho neto dos melhores prefeitos que teve em Caraguatatuba, que é o Carmínio Peixoto, na avaliação do historiador, o Percival Bento Rangel. O Fabinho é, então, sobrinho e bisneto do Carmínio, pela parte do Peixoto, né? Sobrinho bisneto do Silvio Careca, o prefeito que teve que consertar a cidade depois de 2 catástrofes, sobrinho bisneto do Silvio Careca. O pai dele foi um dos melhores vereadores de Caraguatatuba, inclusive tecnicamente muito bom, porque tinha um profundo conhecimento de direito administrativo e constitucional, o Álvaro Alencar, e o primo dele, Odúlio Peixoto, o homem que falava rápido pra caramba, também foi um dos melhores vereadores de Caraguatatuba e foi presidente da Câmara Constituinte, da Câmara que fez a lei orgânica de 88. E também acho que teve, né, Dadinho? Tem uma outra coisa ainda que você está esquecendo. Só uma questão de justiça aqui, viu, Pitágoras? O Luizinho foi um dos melhores vereadores da Câmara de Caraguatatuba. É isso que eu ia dizer. Eu acho que o Luiz dos Santos também foi vereador, e o Laércio também, seu avô, foi vereador, né? O seu bisavô, o Laércio Luiz dos Santos? O meu bisavô, acredito que não. Quem foi vereador foi o Osíris Nepomuceno, né? Que era casado... Luizinho também. Luizinho também foi. Também. Isso. O Osíris era casado com a minha tia Olga, né? A mãe do neto. Só que Benedito Pedro Nepomuceno Jesus Neto, Benedito Camaroeira. Só que você pronunciou o nome dela errado, é Dona Orga. É a Orga, é verdade. É a Dona Vamelânia. Pitágoras, uma questão de justiça aqui. A chefe de gabinete dele, a chefe de gabinete do Trombini, e hoje o Trombini foi resgatado da história de Caraguatatuba, Dadinho. O Trombini já não é mais o Trombini, comparado com essa turma que está, o Trombini é um excelente prefeito. Essa turma, o pior vai resgatando, né? Esse é muito ruim, então o Trombini até que tem muita coisa boa. Mas faça a sua justiça aí. Não, uma questão de justiça aqui, que você falou de nomes, né, que foram excelentes vereadores, e deixou de citar a Madalena, né? A Madalena também é um grande exemplo para nós, foi uma excelente vereadora. Essa eu acompanhei ainda na minha adolescência a atuação dela na Câmara, né? Nos idos de 2000 até 2004, salvo engano. Não foi isso, Dadinho? Isso. E você sabe que você é especial para ela. E ela também é muito especial para nós. A Madalena foi uma grande vereadora. Um abraço para a Madá. A Madalena foi uma grande vereadora e o Dadinho também.
Mas eu estava dizendo aqui que a família do Fabinho, de pai, mãe e parteira, sempre foram grandes lideranças políticas, né? Sempre foram grandes lideranças e pessoal... E tem uma outra coisa que você está esquecendo, Pitágoras. Temos duas grandes mestres professoras aí, né? A avó do Fabinho e a tia, porque a Dolfina também era uma pessoa extremamente exemplar de liderança na comunidade, da sociedade. E a Dolfina também foi uma excelente chefe de gabinete do Trombini, né, Dadinho? Foi muito, muito competente. Duas grandes professoras, né, exemplo de mulheres na nossa sociedade, e a Dolfina também foi uma figura muito importante na política de Caraguá, né? Teve uma atuação muito forte na política. Sim. Mas aí, Fabinho, voltando para o assunto que o Dadinho estava falando... Na questão da participação popular, né, na administração, dizer aqui que não só há um déficit de participação nas audiências públicas, a gente identifica também, como o Dadinho falou, esse problema dentro dos conselhos, né? Já não é de hoje que esses conselhos não têm uma representatividade, acho que a gente pode dizer assim, muito forte da sociedade, né? A gente tem uma grande parcela de pessoas que são ligadas à administração, que entram nesses conselhos com um papel de chancelar as decisões da administração, né? E aí volto naquilo que eu falei. O que prejudica a eficiência da máquina pública? É a falta de diálogo com a sociedade na construção das políticas públicas, né? Eu não posso entregar uma política pública eficiente se eu não escuto o povo, se eu não estou próximo do povo, se eu não estou contemplando dentro das ações do Poder Executivo ou Legislativo as demandas da população. E para atender as demandas da população, a gente tem que franquear esses espaços para ouvir, né, as necessidades do povo. Fabinho, só que eu quero ir um pouquinho mais além nisso daí. Um pouquinho mais além. O que está acontecendo é o seguinte, você tem 1 bilhão e 400 milhões em Caraguatatuba, 1 bilhão e 400 milhões em São Sebastião e 1 bilhão e 200 milhões em Ilhabela. Tem um problema muito sério de gerenciamento desses recursos, porque não está havendo contingenciamento. Então, se você dizer assim, olha, o prefeito não está conseguindo tocar obra porque ele não tem capacidade ou não ouve a população, não atende a população. Muito bem. Agora, um prefeito que não toca obra e tem muito dinheiro, normal. O que ele está fazendo com o dinheiro, então? Ele está criando um fundo soberano? Não. Então, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí é o seguinte, os prefeitos do Litoral Norte talvez precisem trocar os seus secretários das fazendas para não pensar nenhuma maldade, no mínimo está gerenciando mal o dinheiro dele, não é? Do dinheiro nosso, no mínimo. Porque o que acontece? Se 1 bilhão e 400... Veja bem, o orçamento do Litoral Norte inteiro, Fabinho, é o que o governador de Roraima gasta para administrar o estado de Roraima inteiro. E o que você olha de ponta a ponta do Litoral Norte, e eu estou incluindo o Litoral Norte mais próximo, e excluindo Bertioga, que faz tempo que eu não vou para lá, não sei como é que anda, mas se você pegar Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, você, como advogado aí do Sindicato dos Investigadores, você passa por várias cidades. Eu duvido, Fabinho, que você tenha encontrado cidades tão mal administradas quanto essas 4 cidades do Litoral Norte. Agora, se você, por exemplo, o Dadinho tem lá o salário dele de 100 mil por mês na Petrobras. Se
tá faltando as coisas. É brincadeira. Belo salário, hein, Dadinho? O Dadinho ganha 2 mil por mês só. Mas se o Dadinho ganha, por exemplo, o Dadinho tem um excelente salário e não paga a conta de luz, não reforma a casa, o que a Madalena vai pensar? O Dadinho está gastando esse dinheiro no boteco. Como os prefeitos do Litoral Norte não bebem, não são alcoólatras. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, e aí talvez seja uma questão de gestão do cofre. Então, será o que é? O que precisa mudar lá? A equipe econômica que não sabe lidar com dinheiro? A pergunta é, onde foi parar o dinheiro do Litoral Norte que é suficiente para administrar Roraima? E se você... olha, o governador de Roraima foi reeleito. E você não vê muita reclamação lá, não. Não tem tanta reclamação como tem aqui. Aqui está pior que o Muro das Lamentações. O que você acha disso, Fabinho? Então, não é só uma questão de não ouvir o povo. Concorda comigo? Exatamente. Aqui a gente tem várias questões, né, que dá para a gente falar. Primeiro tem a ineficiência mesmo, né, o problema da gestão do dinheiro público, que pode ser resolvido, de repente, com uma mudança no secretariado, né, ou com algumas medidas administrativas que busquem melhorar a gestão dos recursos públicos, né? Custos, né? Exatamente. Outra questão... o óbvio é contador, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Onde esse dinheiro é colocado, né? Em que tipo de ações, né? De política a administração pública investe o dinheiro do povo, né? Essas ações, porque a gente tem um problema muito sério no Litoral Norte. Geralmente a gente tem duas cidades, né? A cidade da Avenida da Praia e a cidade do Fundão, né? Que é onde a gente vê a realidade, né? Os reais problemas, né? As reais deficiências das cidades do Litoral Norte, né? Então, o que a gente tem visto é muito investimento onde já tem infraestrutura, né? Sempre melhorando e embelezando partes da cidade que já tem uma infraestrutura que atende bem uma parcela da população e em contrapartida, alguns lugares, né, eu posso dizer assim, a maior parte, que é onde vive a maioria das pessoas, são regiões carentes, né, de políticas públicas, às vezes básicas, né, de um hospital, e eu não digo prédio, né, um hospital eficiente, que tenha médicos, né, porque o prédio, você olha lá, pode ser um prédio lindo, maravilhoso, mas tem um custo operacional, né, e se você investe muito na construção, nas obras, no embelezamento da cidade, não investe no recurso humano, você não tem eficiência, né? E aí vem todas essas questões, essas reclamações que a gente ouve tanto nas nossas cidades aqui do Litoral Norte. E a terceira questão, só para concluir, Dadinho, é matemática, né? Matemática financeira. Entrou 1 bilhão e 400, você tem que explicar onde foi esse 1 bilhão e 400. Ah, mas não está sendo feito nada. Então o dinheiro tem que estar no cofre. No fundo soberano. Quando eu entregar a administração, tem que ter superávit, não pode ter déficit. De preferência então, no cofre da prefeitura, tá, Fabinho? Exatamente. Então essa é a questão, talvez seja até a principal, né? Eu concordo que contigo, precisa... Fabinho. Eu vou aproveitar a sua fala do Álvaro, estou falando do Álvaro do teu pai, né? E do Pitágoras junto. O Pitágoras fala em termos de Litoral Norte, e a gente se refere ao orçamento de município. Litoral Norte hoje, junto, eles ultrapassam 4 bilhões e meio de reais, as 4 cidades. 4 bilhões e meio. Se um município, só Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, já equivale quase a um estado, se imaginou
os quatro juntos, 4 bilhões e meio. Aí é de se indagar, mas é cada cidade separada da outra. Não, eu vou mostrar um exemplo que poderia estar as 4 cidades unidas por uma coisa comum, que dava melhor qualidade de vida, ficava mais barato e ajudava uma quinta cidade, que é o lixo. O lixo. Se Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela se unisse com Paraibuna, que é um orçamento mínimo também, mas é um dos maiores municípios territoriais do estado de São Paulo, nós teríamos próximo do litoral norte uma região para fazer uma indústria de lixo. Uma indústria de lixo que ia baratear o custo, principalmente agora com a nova subida da Tamoios, né? Traria benefício econômico para Paraibuna e, ao mesmo tempo, diminuiria gastos no litoral norte com saneamento básico, com lixo propriamente dito, que nós sabemos que transporte coletivo e lixo são os grandes gargalos até da corrupção administrativa em muitas cidades. Certo? A suspeição é muito grande. Então, mostra que se as 4 cidades se unirem, com esse valor todo, olha o que nós poderíamos estar fazendo, Fabinho. Olha o que nós poderíamos estar produzindo de qualidade de vida para a nossa comunidade. E é uma proposta que eu venho fazendo faz tempo. E a tudo isso a gente poderia acrescentar ainda a geração de emprego, né? Porque o lixo é dinheiro, né? Então, se a gente implementa uma coleta seletiva decente, né, a gente abre postos de trabalho para muita gente que está desempregada, né? Eu estava vendo, Fabinho. Defesa do meio ambiente, certo? Medicina preventiva, não curativa. Medicina preventiva, que é 10 vezes mais barato que a curativa. Né? Então, você ia ver o que é outro fator que está ocorrendo em cima desse valor enorme, importantíssimo, certo? Que é os orçamentos municipais. Muitas obras estão acontecendo, obras necessárias, obras boas, obras que nós precisamos, mas super valorizadas no custo. Obras que muitas vezes podia estar custando R$100 mil, está saindo num contrato no valor de R$200 mil. Vamos dar vou dar um exemplo prático, assim, o seguinte, o Fabinho está para casar aí, né? Logo está namorando. Aí o Fabinho casa, aí ele contrata, por exemplo, um pintor para pintar. Ele vai comprar os móveis, vai comprar um guarda-roupa. O guarda-roupa daquela qualidade ali, ele orça aqui, orça ali, e paga 100 mil. Paga 100 mil no guarda-roupa. A mulher dele pesquisa e diz assim, pô, Fabinho, o guarda-roupa mais caro que tem aqui no Brasil custou R$10 mil. Fabinho, você está sendo... Você não tem... Como é que chama aquele negócio lá? O Google, caramba! Pesquisa no Google. É o caso do prefeito ali. O prefeito comprou... Ele está respondendo já 2 processos. Um é a desapropriação do terreno de 12 milhões, na Avenida da Praia. O outro, parece que ele gosta desse número 12 também, né? Outro é o terreno no Porto Novo, também por 12 milhões. Olha, Dadinho, eu fui oficial de justiça e avaliei muito imóvel, era difícil. Eu contava muito com a ajuda do Roquita para avaliar. Mas hoje não precisa mais, Fabinho. Tem um terreno ali, você conhece bem o Porto Novo, que você nasceu ali, né? Você é porto-novista também, Barranco Altista. Então, você tem ali um terreno no Jardim do Sindicato. Você quer saber quanto que vale o seu terreno? Hoje em dia, você não precisa perguntar para o corretor. Você tem preço de casa ali. Então, aí você paga 12 milhões para um cara que não era dono do terreno, não é? Eu gosto, Fabinho, de conceder o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. E o benefício da dúvida que eu concedo é o seguinte: será que esse prefeito não teve uma formação escolar, as 4 operações matemáticas? Como é que será? Precisa fazer uma avaliação no histórico escolar dele para saber se ele tem problema de matemática, se ele tem problema de cognição, né? Porque às vezes tem isso, né?
Às vezes tem isso. Eu mesmo, confesso, eu sou um mau gerente de dinheiro, mau gerente, mas não compro coisa cara, não. Entendeu? Mas não compro coisa cara, porque é absurdo, não é? Se você tem o golzinho aqui, está tabelado, é 10 mil, eu vou pagar 10 mil. O Agora, gestor... Se pegar um golzinho tabelado de 10 mil e pagar por 100, pode ser problema de cognição. Eu costumo dizer que o gestor público, né, no caso, o político que está à frente de uma prefeitura, né, de um governo, ele tem o benefício da dúvida, e esse benefício da dúvida ele acontece da seguinte maneira, né? Ou a ineficiência, né, da gestão, ela aconteceu por dolo ou por culpa, né? Por dolo quando teve uma participação direta no descalabro, e por culpa dentro dos requisitos legais da culpa, né? Negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, o gestor ele nunca pode se eximir da responsabilidade do cargo, né? O político, quando ele concorre para um cargo da importância de uma prefeitura como a de Caraguá, que já não é uma cidade pequena há muito tempo, e é uma cidade bilionária, a gente pode dizer, pelo orçamento, bilionária. Não pode de jeito nenhum se eximir da culpa de maus feitos dentro da gestão, porque a responsabilidade do gestor é fiscalizar, né? Primeiro, quando você escolhe quem vai ocupar os cargos de confiança que você direcionou, né? Para os quais você direcionou. E segundo, porque uma vez que essa pessoa esteja lá exercendo uma função de confiança, o gestor tem que estar ciente de tudo que está acontecendo dentro da administração dele. Agora tem um detalhe para você pesar aí, Fabinho, é o seguinte, tem um detalhe para você pesar aí, em prol do prefeito e ao mesmo tempo contra ele, né? Porque em todo mal tem um bem, todo bem tem um mal, né? O prefeito de Caraguatatuba, eu acho que problema de formação ele não tem. Não tem porque ele é bacharel em direito, parece inclusive habilitado pela ordem, né? Ele é habilitado pela ordem, então ele conhece direito, família muito ligada há muito tempo com comércio, tal. Não sei se o pai dele tinha comércio antes da política ou depois, né? E tal, mas não interessa. O pai dele conseguiu economizar dinheiro, coisa que o Dadinho não fez. O Dadinho podia ter uma loja de material de construção hoje. Podia ter um iate também, né, Dadinho? Uma casa em Portugal. Uma lanchinha eu tive. Não, Dadinho, você não soube gerir o seu rico salário de vereador. Só isso. Mas então o prefeito parece que não deve ser problema de cognição, porque, afinal de contas, ele é bacharel em direito, estudou em escolas particulares e tal. Eu não sei o que está acontecendo com o dinheiro. Nesse caso, Pitágoras, a resposta que a gente espera, né, são as atitudes assertivas do prefeito, né? Então, se houve alguma coisa errada, alguma falha, alguma irregularidade, a gente pode dizer assim, até mesmo alguma ilicitude dentro do processo administrativo, e aí falando desse caso do Porto Novo, né? Qual será a medida que o prefeito vai tomar para apurar esse fato, né? Se vai por panos quentes, e aí deixa esfriar, deixa passar, ano que vem tem eleição, ninguém lembra, ou se vai cobrar a punição dos responsáveis, né? Então, a resposta que se espera e o benefício da dúvida, ele passa por isso, né? Então, você pode ter dúvida da conduta até analisar, até dar o tempo de tomada de decisão da administração, né? Então, o que a administração vai fazer a partir dessa informação, dessa operação que veio à tona, né? Fábio, para mim, um líder de administração pública não significa um especialista em todas as áreas. Ele pode ser um bom advogado, mas será que ele é engenheiro? Será que é economista? Será que é médico? Certo? Ele é médico, mas será que é advogado?
Então, o importante numa administração pública, a liderança, é saber escolher a sua equipe. Porque quando pegar uma especialidade, ele chama aquele responsável daquela especialidade, o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual é a melhor proposta para essa área. Então, para mim, um gestor público de qualidade, não é aquele que se diz, eu sei de tudo, eu faço de tudo. Não, é aquele que sabe escolher seus braços direito e braço esquerdo. Não é só braço direito, é braço direito e braço esquerdo. Isso é extremamente importante. E assumir a responsabilidade do erro daqueles que ele escolheu. Não é simplesmente, não, eu escolhi o Fabinho, a responsabilidade não. Eu escolhi o Fabinho e sou responsável pelos acertos e pelos erros do Fabinho. Esse é o administrador, esse é o gestor. Eu vou voltar, Fabinho, no Pitágoras, no respeito de Conselho Municipal, vou dar um exemplo. Para mim, o Conselho de Saúde mais eficaz que teve em Caraguatatuba foi um que participou, o Jota, você lembra dele, né, Fabinho? Aquele funcionário da prefeitura gordão, só andava descalço. Jota, lembro, do Rio do Ouro. O Jota do Rio do Ouro, não era? O Jota, o Paulo Malta e o Tom Zé. Esses três realmente fizeram o papel de representantes da comunidade. Um exemplo só. No período que eles estavam no conselho, houve um concurso público. E o que eles fizeram? Chamaram a responsabilidade do concurso público para o Conselho de Saúde. Eles foram fiscalizar a realização do concurso. Quando acabou o concurso, as pessoas que estavam coordenando o concurso público falaram: amanhã a gente abre as provas para ver quem é que fez bem ou mal, né? Eles falaram: não, acabou o concurso, nós vamos abrir agora as provas e vamos ficar junto até a última prova ser examinada pela comissão. O Dadinho, não houve dúvida nenhuma desse concurso. No concurso passado, houve até gente recebendo prova em casa na véspera. Para a gente pesar esse grau de culpa do prefeito, se ele tem ou não, é o seguinte: vamos pegar o exemplo, qual que é o erro da prefeitura principal, os erros da administração pública? Contratos, erros de contratos. Compras com valores abusivos, sobrepreço, acusações são essas, né? Bom, o prefeito não é médico, não é médico. Se ele fosse médico, o médico não entende de contrato, o médico entende de saúde. O prefeito, o que ele é? Ele é advogado. Ele passou 2 anos, dos 5 anos, sei lá, estudando contratos, né? Eu acho que é o 3º ano de direito civil inteiro é contratos. Então, como que pode o prefeito errar no métier principal dele, na formação dele? Descuido, talvez, desatenção, sei lá. Vamos aí, Fabinho, você que é advogado, explica aí. Eu queria acrescentar uma questão aqui sobre a última fala do Dadinho. A gente está com um problema muito sério, na minha opinião, em Caraguá, que é a atuação da Câmara de Vereadores e eu preciso também fazer uma crítica aqui à parte da nossa imprensa, né? Quando a gente vê todos esses problemas na administração, a gente tem que olhar para a atuação dos órgãos de fiscalização. E aí a gente vê a Câmara, né, que tem lá 15 vereadores, e todas essas questões acontecendo, a gente não ouve falar nada dentro do Poder Legislativo, né? 14 a favor e um calado. 14 a favor e um quieto. Então, eu acho que essa reflexão também precisa ficar, né, aqui registrada para a nossa população, né? Para todos nós, né? Qual o papel da Câmara nisso tudo? Porque é muito fácil também a gente apontar o erro da administração, né? Mas a administração ela só erra quando ela tem espaço para errar.
E eu acho que isso está acontecendo muito em Caraguá.